Seja muito bem-vindo a mais uma das nossas pitadas da Reforma, e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante a respeito da fé cristã, que é o tema do arrependimento segundo a Confissão de Augsburgo. Então eu peço que você acompanhe comigo, se você tiver aí a confissão, acompanhe comigo o artigo 12 da Confissão de Augsburgo, que vai falar do arrependimento. Vamos aprender um pouquinho sobre esse tema tão importante. Diz assim: do arrependimento se ensina que os que pecaram depois do batismo recebem perdão dos pecados a qualquer tempo em que cheguem ao arrependimento, não lhes devendo a igreja negar a absolvição. Então, após uma pessoa pecar, ela pode recorrer ao arrependimento diante de Deus. E a igreja, a instituição, ela não tem o direito de negar essa absolvição ao homem, desde que ele realmente esteja arrependido. Agora, arrependimento verdadeiro, autêntico, propriamente outra coisa não é que sentir contrição e pesar ou terror por causa do pecado, e todavia crer ao mesmo tempo no Evangelho e na absolvição. Isto é, crer que o pecado foi perdoado e que por Cristo foi obtida a graça. Fé é essa que volta a consolar e serenar o coração. Ou seja, o arrependimento ele é uma dor, ele é uma contrição, ele é o sofrimento, a tristeza por causa do pecado. E nessa tristeza nós confessamos a Deus o nosso pecado. Quando confessamos a Deus, nós recebemos a cura dos nossos pecados. Muitas pessoas acabam adoecendo porque acabam guardando dentro de si os seus pecados. Elas vão a cada dia acumulando sobre si mais e mais sentimentos e dores. E isso vai trazendo certas doenças, vai trazendo problemas, inclusive até físicos, porque as pessoas não se achegam para confessar. E a Confissão de Augsburgo, ela diz que, ao mesmo tempo que nós sentimos essa contrição, nós devemos crer ao mesmo tempo na graça de Deus. Então, quando nós nos arrependemos, vamos até Deus e confessamos nossos pecados, nós estamos ali contritos, sofrendo por causa desse pecado. Mas devemos confiar ainda mais que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Ou seja, a dívida por esse pecado ela já foi paga. Não há como nós pagarmos essa dívida, mas Cristo na cruz já pagou pelos meus e os teus pecados. Deve-se seguir a melhoria de vida e o abandono do pecado, pois esses devem ser os frutos do arrependimento, como diz João, e em Mateus capítulo 3, produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, após a confissão e o arrependimento desse pecado, deve-se haver a melhoria de vida, porque isso nada mais é do que o fruto da nossa própria contrição, da tristeza pelo pecado. Então, nós podemos entender que o arrependimento é um pesar, é uma tristeza, é um sofrimento, mas não é remorso. O arrependimento é uma decisão radical de abandono do pecado, mas sabendo que mesmo abandonando esse pecado eu não sou suficiente para ter a graça de Deus. E aí é onde eu vou até Jesus Cristo, porque Ele sim é suficiente. E quando eu confesso a Cristo e deixo o meu pecado de uma vez por todas como prova dos frutos de arrependimento, eu obtenho descanso para a minha alma. Eu obtenho a satisfação dos meus pecados, não pelas minhas obras, mas pelos méritos de Cristo. E aqui diz: aqui se rejeitam os que ensinam não poderem voltar a cair, aqueles que já uma vez se tornaram piedosos. É difícil, ainda que nós confessemos os nossos pecados, ainda que desejemos viver uma vida longe do pecado, sabemos que estamos sujeitos. É claro, é óbvio que o cristão, que é uma pessoa realmente que entregou a sua vida para Deus, que crê em Jesus Cristo, ele não vai querer viver no pecado, na prática do pecado. Mas fato é que nós estamos sujeitos ao pecado. Nós não devemos entender que após consertarmos a nossa vida é impossível que caiamos de novo. Por isso nós precisamos vigiar, como está escrito lá em 1 Coríntios: aquele que está de pé, cuide para não cair. E diz aqui também: condenam-se também os novacianos que negam a absolvição aos que haviam pecado depois do batismo. Os novacianos foi um grupo radical da igreja que negava, nos primeiros séculos, o perdão àquelas pessoas que tinham apostatado durante as perseguições. Muitos cristãos, durante as perseguições do Império Romano, eles tinham fugido e negado a sua fé. E quando eles foram para se confessar novamente, os novacianos não aceitavam a confissão deles.
Então se nega esse erro e se deve aceitar qualquer pessoa que esteja com seu coração contrito, com desejo de ir a Cristo. A comunidade deve acolhê-la e levá-la ao Senhor. E por último, rejeitam os outros sim, os que não ensinam a alcançar-se perdão dos pecados mediante a fé, e sim por nosso satisfazer. Não podemos aceitar o ensino de que devemos fazer algo para que os nossos pecados sejam perdoados, porque Cristo na cruz já pagou toda a dívida que era contra nós, e o ser humano por si só não tem poder para pagar pelos seus próprios pecados, mas ele deve confiar sim ao justo, ao santo, ao nosso Senhor, que de uma vez por todas, em apenas um sacrifício único, pagou por todos os nossos pecados, fazendo assim com que tivéssemos a vida e a cada dia mais vida em abundância e perdão de pecados. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima Pitada da Reforma. Até mais!